Ao vivo conosco, mais uma vez, Cristina Grêmio. Cris, querida, bom dia. Seja bem-vinda, Cris. Tudo bem, Pitoli? Bom dia, prazer falar com você e com a audiência. Prazer é nosso. Ô, Cris, ei você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um... Dinheiro não está faltando para tentar salvar a imagem do que está absolutamente queimado, destruído, que é a imagem desse governo. É uma torneira aberta, Cris, que, aliás, me remete a números de Lula 1, 2, Dilma 1 e 1,5. A média gasta por Lula, Lula 1 e Lula 2, 1 bi 100, salvo engano, 1 bi 100 em mídia, propaganda. Dilma gastou 2 bi 250 em média, o que mostra o seguinte: quanto pior o governo, naquele momento Dilma mostrava ser pior que Lula 1 e Lula 2, gastava mais, né, para tentar fazer com que a imprensa entrasse nos eixos com o que Dilma gerava de notícia pródiga que era, não é? E agora a gente está falando em 3 bi e meio, ou seja, numa leitura rápida e rasa, é um governo que se vê numa situação ainda pior do que Dilma 1 e 1,5, Cris. É um absurdo, né, quando a gente vê essas cifras, porque parece que banalizam o valor do dinheiro. E a gente precisa lembrar que governo não produz dinheiro. Quer dizer, ele pode até emitir papel, moeda lá no Banco Central, numa política pública errada, que vai gerar inflação, vai prejudicar a população, mas isso não é fabricar dinheiro no sentido de produzir riqueza para o país. O governo, ele cobra impostos do contribuinte, eles chamam de contribuinte, né? Eu prefiro chamar de pagador de impostos. Ele cobra impostos da gente e com esse dinheiro ele destina para o que ele considera prioritário, se é educação, se é saúde, ou outras políticas públicas, segurança, por exemplo, que não está destinando, né? E a gente está vendo o país todo destrambelhado, literalmente desgovernado, é um governo sem projeto de país, a gente não vê as coisas andarem, a economia está levando o Brasil à bancarrota. Os maiores economistas do Brasil já dizem que a gente está prestes a cair numa recessão pior que a do governo Dilma, que já tinha sido a pior da história do Brasil, né? A gente está vendo isso no supermercado, na nossa conta do dia a dia, nos impostos que só sobem, Haddad, governadores aí subindo impostos, prefeitos também, né, IPTU, que a gente acabou de pagar. Então tá tudo muito caro, tá tudo muito absurdo, e o governo esbanjando dinheiro não só com a primeira-dama, que pensa que é blogueirinha e que vai viver de viagens caras, mas também com esses contratos de publicidade absurdos. Estava vendo uma lista aqui que foi divulgada pela Folha de São Paulo, para a gente não dizer que foi por veículo que não gosta do governo, né? É um veículo já bastante amigo, no sentido literal da palavra aí, que vem bajulando o governo desde o início. Contrato dos Correios vai subir, os Correios, vão lembrar, foi o primeiro corte de publicidade no governo Bolsonaro, né? Cortou a publicidade dos Correios. Os Correios têm que prestar o serviço de entregar carta, de entregar encomenda, não precisa ficar se divulgando aí como o melhor serviço do mundo, mas a direção atual dos Correios diz que não tem mais como ficar sem competir com as multinacionais, inclusive, que estão aí no mercado de entregas. Só o contrato dos Correios, que está sendo licitado agora, soma 380 milhões, Pitoli, segundo a Folha de São Paulo, tá? Tem outros contratos de licitação em andamento, Banco do Brasil, 750 milhões de reais, a Secretaria de Comunicação, né, do Sidônio, que acabou de assumir aí, 562 milhões de reais, a Caixa, 468 milhões de reais, é tudo dinheiro do nosso bolso, pagador de impostos, que não sobra para nós, para comprar picanha, para comprar nem arroz com feijão, nem a laranja, né, tá tudo caro. E aí a gente começa a olhar e pensar, mas tá, e por que o governo precisa ficar anunciando o Banco do Brasil? Não é só para divulgar os serviços do Banco do Brasil ou dos Correios ou da Caixa, é para garantir verbas poupudas lá para os jornais que tem Banco do Brasil, Correios como patrocinadores, né? Naquelas mídias que a gente sabe quais são, naquelas emissoras de televisão, naqueles jornais, naqueles canais de internet, né? Naquelas rádios que a gente sabe bem quais são, as que bajulam o governo Lula. Aí eles injetam o dinheiro, publicidade dos Correios dentro do jornal tal. Você acha que no noticiário daquele jornal vai ter crítica ou bajulação das políticas do governo Lula? Isso que a gente tem que estar atento.
Ao mesmo tempo, Cris, eles também precisam se entender, porque não adianta gastar dinheiro como querem gastar, embora a gente já saiba qual é o objetivo. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, tem muita gente que se locupleta, faz caixa 2 disso tudo, a gente sabe como funciona. Mas internamente ou na base tem problemas. Tem José Genuíno disparando contra o governo, tem Paulinho da Força disparando contra o governo, tem Gleisi tentando mostrar que tem um aceno ali para o Haddad. Ou seja, internamente eles também têm problemas e são sérios os problemas a enfrentar ali por esse governo, hein? Não resolvem os problemas internos, porque parece que ninguém se entende, não resolvem os problemas externos com o público-alvo, que são os brasileiros em gerais, porque não adianta fazer propaganda bonitinha, não adianta contratar ator, atriz, agência de publicidade, mas manter a economia destrambelhada como está, porque a gente quer colocar comida na nossa mesa. A gente não quer ficar pagando imposto para ver o governo fazer propaganda do que o governo acha que funciona bem. Porque não adianta, você acha, Pitoli, por exemplo, pegar o caso dos Correios, você acha que fazer uma propaganda bonita, enaltecendo os carteiros que merecem, sim, a nossa aprovação e o nosso apoio, vai fazer com que o rombo do fundo de pensão dos carteiros melhore? Não, eles têm que resolver o rombo e não ficar fazendo propaganda. Cris, ou que você mande mais carta por conta disso? Não vai rolar, né? O que eles precisam é investir onde precisa ser investido. Saúde, educação, segurança, que são os pilares de qualquer sociedade e que está tudo muito ruim no Brasil. E aí eles ficam falando de programa disso, programa daquilo, vão divulgar os tais programas no intervalo comercial das emissoras de televisão que a gente sabe quais são e vão continuar informando a população errado. Mas a população vai no supermercado e tem ali a informação real. Então não vai adiantar. Não vai melhorar a popularidade do Lula, que o objetivo é esse, aumentando a verba com publicidade, né, Pitoli? Mas vai encher o bolso de muita gente, Cris. Vai, mas a gente está atento. Cris, obrigado mais uma vez. Obrigada eu, até amanhã. Cristina Grêmio conosco.